Sejam todos muito bem-vindos, né? Esse momento especial, onde nós estamos aqui com o objetivo de celebrar a nossa vida. Neste mês que nós comemoramos, mais do que a prevenção do suicídio, nós estamos aqui para celebrar a nossa vida. O quanto é importante viver, o quanto é preciosa a nossa vida. Eu não disse no início, mas fazendo um gancho, né, que eu lembrei agora, nós vamos falar exatamente do porquê que é preciosa a nossa vida. Aqui eu estou com um livro, né, que foi lançado agora do nosso querido irmão Rubens, já li, né, é um livro maravilhoso que traz mensagens tão importantes para o nosso coração e para a atualidade, onde nós vivemos, infelizmente, esse momento da depressão em muitos corações. E hoje nós vamos falar exatamente do que é necessário nós realizarmos no nosso coração, quais as portas são necessárias nós abrirmos dentro de nós, porque a saída é dentro de nós, para que nós não caiamos nessa infelicidade de que muitas vezes nós passamos pela nossa vida, que é o caminho da depressão. Então vale a pena, quem não tem ainda, adquira o seu exemplar. O meu está aqui, ó, maravilhoso, autografado, mas esse é meu. Aí o seu, você fica à vontade. Bom, vamos lá. No mês de setembro, que nós comemoramos então a celebração da vida, a importância da vida, eu gostaria de perguntar para você, será, né, sempre com perguntas, iniciar a nossa reflexão, pensa um pouquinho, o que é necessário para que nós tenhamos esse ânimo, essa força, para que nós abramos então essas portas interiores e descobramos essa saída que está dentro de nós e tenhamos uma vida com plenitude, nós tenhamos um bem-estar. Então, pense um pouco, para a gente alcançar esse bem-estar, vocês acham que esse bem-estar, ele pode ser alcançado quando nós atingimos algum ponto da nossa vida? Ou vocês acham que esse bem-estar alguém pode nos oferecer? Vocês acham que esse bem-estar pode ser promovido por alguém em nossa vida? São questões importantíssimas para que nós possamos, de fato, mover essa energia dentro do nosso coração. Percebemos que, de fato, na nossa vida, desde o momento que nós levantamos de manhã, nós estamos procurando o bem-estar. Nós agradecemos, eu tenho certeza que todos aqui, ao acordar, despertam, antes de sair da cama, ao abrir os olhos, agradece por aquele dia e tem em mente que aquele dia nós possamos nos sentir com um bem-estar. Mas o que é esse bem-estar que a gente almeja tanto? Né? Aristóteles, por exemplo, esse filósofo tão importante e conhecido, ele dizia que a ação, o móvel da ação do ser humano é sempre a busca da felicidade. Nós estamos o tempo todo buscando a felicidade. Então veja que curioso, o bem-estar e a felicidade é esse momento, como Jesus já nos disse, de bem-aventurança do ser. O bem-estar, de forma resumida, é quando o ser encontra uma inteireza, uma plenitude dentro do seu coração. E isso nós almejamos durante todos os momentos do nosso dia. Mas aí vem uma grande pergunta. A maioria de nós, a grande humanidade da qual nós compomos e fazemos parte, vem buscando este bem-estar em que lugar? Aonde nós estamos movimentando a nossa energia para adquirir esse bem-estar? Será que nós vamos alcançar como um destino esse bem-estar? Será que a felicidade está em algum lugar e é para lá que a gente tem que caminhar para que nós possamos ser felizes? Será? Será que é fora de nós? Veja, nós podemos aferir isso de uma forma muito rápida ao pensar que há 100 anos atrás, por exemplo,
O que é acessível hoje para um cidadão comum, há 100 anos atrás, não era acessível nem mesmo à realeza. Então, hoje, a organização e estrutura nossa de sociedade, infelizmente isso não para todos, mas para a grande maioria, se nós quisermos, está tudo organizado no supermercado. Nós vamos lá, adquirimos as coisas e voltamos. E hoje nós vivemos num momento mais do que nunca que a gente não precisa nem sair de casa para adquirir alguma coisa. Nós podemos comprar em casa e chega na nossa casa mesmo. Nunca antes na história nós encontramos um conforto tão grande, né? Essa humanidade que vive hoje nesse planeta, nunca houve outra que viveu um conforto tão grande, tal qual nós vivenciamos hoje no planeta. E o obstáculo, o paradoxo, o paradigma que nós vivemos hoje é exatamente esse. Em um polo, a humanidade que mais viveu conforto é a atual, mas a atual humanidade não é a mais feliz. A atual humanidade não é a mais pacífica. A atual humanidade não é a que está mais plena, mais bem-aventurada, mais satisfeita dentro de si. Então veja, nós tentamos fazer até hoje o máximo para consertar o ambiente externo, fora de nós, porque acreditamos, porque viemos de crenças de que tudo que for consertado fora de nós nos trará com certeza a garantia da felicidade. Seremos felizes, né? Mas será? Porque veja, é hora dessa mudança de paradigma. Porque isso tudo que nós buscamos, esse bem-estar fora de nós, não está resolvendo. Quando a satisfação está dentro do ser, é de fato o que nós chamamos de paz. Nós vemos que um ser humano, quando ele está satisfeito, quando ele está em paz, é uma pessoa que não é radiativa. Lembra da música? O homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. É bem por aí. Quando nós estamos em paz, esse é um termômetro, aliás. Quando você vê uma pessoa que ela está muito reativa, que ela briga com todo mundo, que ela não consegue se relacionar com ninguém, o problema nunca são o entorno, não é o entorno daquela pessoa, mas ela precisa olhar para o seu coração. Nós precisamos olhar para o nosso coração, porque o bem-estar e a paz, nós esquecemos que essa satisfação é construída portas adentro do nosso coração. A saída está dentro. E hoje nós estamos sendo constrangidos a olhar para isso. A olhar para isso com carinho, com atenção e perceber que realmente isso que nós estamos buscando há tanto tempo fora é dentro de nós que nós vamos alcançar. E por que você precisa estar satisfeito? Você pode pensar, não, mas qual a necessidade de eu estar na plenitude interna? Ora, a resposta é óbvia. É exatamente o que nós acabamos de falar. Naturalmente, quando nós estamos satisfeitos por dentro, o nosso redor é uma consequência. Por mais que nós tenhamos os desafios, o nosso redor ele passa a ser uma consequência. E esse resultado ele é natural, porque nós passamos a partir de nós mesmos gerar uma harmonia e aonde há harmonia, nós tendemos a harmonizar também o nosso espaço. Então a satisfação interior, essa paz interna, nós deveríamos ter o seguinte pensamento: é um seguro infalível do qual nós deveríamos aplicar a nossa atenção, né, para que nós criássemos uma sociedade, um mundo feliz. Cada um trabalhando a satisfação dentro do seu coração. Lembra do provérbio? Sobre tudo que deva guardar, guarda o teu coração, porque dele provém a fonte de toda a vida. Isso é tão profundo, gente. Isso é tão profundo porque no nosso dia a dia nós esquecemos que nós geramos a nossa vida a partir daquilo que nós criamos no nosso coração. Então, a saída é para dentro. É abrindo essas portas interiores que nós vamos encontrar um sentido real para as nossas vidas. E nós vamos aí caminhar na direção dessa plenitude que nós tanto almejamos. E você pode modelar isso quando você quiser, né?
quando nós estamos aferindo, né, que dentro de nós essa paz ainda não existe, mas ela pode passar a existir, porque a felicidade, ela também, o primeiro passo, o primeiro degrau da felicidade é uma escolha. Então, nós precisamos escolher construir essa felicidade dentro de nós. Basta que a gente observe os 150, nós vamos pegar muito longe, os 150 anos para trás, e nós vamos verificar que nós evoluímos extensivamente, né? Na ciência, na tecnologia, e isso é maravilhoso. Veja hoje, se não fosse a tecnologia, nós não estaríamos aqui fazendo esse bate-papo, conversando, refletindo juntos aqui. Mas nós percebemos que isso são ferramentas, são meios, não pode ser o fim na nossa vida. As coisas fora é um cenário para que nós possamos de fato alcançar aquilo que nós estamos buscando, que é a nossa transformação, que é a nossa transcendência. E aí, toda a experiência humana, nós passamos a observar que ela é autogerada. O que é uma experiência autogerada? André Luiz, ele fala muito de que nós somos arquitetos dos nossos caminhos. Essa é uma experiência autogerada. Na nossa vida, aquilo que nós vivenciamos hoje, nós temos racionalmente essa consciência, mas nem sempre isso está no nosso coração. Tudo aquilo que nós vivenciamos hoje, o corpo que nós temos, a experiência que nós vivemos hoje, isso foi criado por nós, tijolo por tijolo. O que você pensa agora, o que você sente agora, está modulando e criando o seu ser. E nós precisamos ter essa consciência para que o nosso sentido de vida seja cada vez mais ampliado, porque está dentro de nós. Então nós não devemos, hoje principalmente na pandemia, no cenário que nós vivemos, político, tão desafiador, nós estamos, perceba, a ansiedade, quantos corações ansiosos, caindo em depressão, em angústia. Por quê? Porque a nossa visão, ela é sempre imediatista. Não procuramos a saída na miséria do mundo, efetivamente, apenas na estrutura externa do mundo. Não, nós devemos auxiliar aqueles que estão na nossa retaguarda, mas nós devemos ter essa consciência que a miséria do mundo vai ser resolvida a partir de nós consertarmos o egoísmo do nosso coração. Porque a humanidade é a soma do meu coração, do seu, de cada um de nós. Isso que nós vemos projetado e chamamos de mundo, de humanidade, é uma parcela daquilo que eu sinto, daquilo que você sente, daquilo que nós sentimos e nós plasmamos, trazemos para cá isso que nós vemos e que nós chamamos de mundo. Isso não é grave? Então vale a pena a gente pensar que a saída está dentro de nós. E hoje eu trouxe para a gente refletir um autor muito especial que eu li há bastante tempo e eu sentia muita vontade de falar dele. E eu acho que esse foi o momento propício, o momento que nós vivenciamos. Então aqui eu trouxe este livro, Viktor Frankl. Esse livro chama-se Em Busca de Sentido. Ele mudou o sentido da minha vida. Esse livro de Viktor Frankl, quem foi Viktor Frankl? Ele foi um professor, psiquiatra, psicólogo, e ele foi o criador da logoterapia. Então ele foi tão importante, a logoterapia, logo, né? O sentido, a etimologia dessa palavra é razão, é sentido. Então é um sentido existencial. A logoterapia trabalha com a busca do sentido existencial do ser. Então, segundo a logoterapia, no mundo nós não podemos conter a dor. A dor, ela existe, o sofrimento é um fato. Mas nós podemos ressignificar o nosso olhar para a dor, ressignificar o nosso olhar para aquilo que nós vivenciamos. Então ele foi tão importante, esse psicólogo, psiquiatra, que ele ele é criador da logoterapia, e a logoterapia é chamada da terceira escola vienense de psicoterapia. Então nós sabemos que a primeira escola é a psicanálise de Freud, e a segunda é a psicologia individual de Adler, e ele é o criador da logoterapia.
essa busca pelo sentido da vida. E Viktor Frankl, ele é tão importante, ele traz coisas tão interessantes, que ele fala, por exemplo, assim, que o homem, o ser humano, ele se define a partir do seu sentido, pela busca do sentido. Eu nunca vou ver o meu gatinho, você nunca vai ver o seu pet preocupado, pensando qual é o sentido da vida. Mas, por um outro lado, no outro polo, é essa pergunta que nos define como seres humanos. Vocês já perceberam que desde sempre o homem busca pelo sentido da vida? E quando ele encontra um sentido, ele fica feliz. Viktor Frankl diz que o sofrimento nada mais é quando nós não temos um sentido de vida. Quando nós não temos um sentido para que viver, nós adoecemos. Quando nós nos entregamos à ociosidade, quando nós esquecemos de trabalhar a nossa energia para gerar energia e auxiliar os outros a gerar energia também. O Espiritismo chama isso de caridade, né? Fora da caridade não há salvação, e poderíamos fazer um link: fora da caridade, fora dessa energia e desse sentido, não há vida, né? As células nossas começam a atrofiar. E a pessoa, ele diz, ela pode até falar, não, eu não quero esse negócio de sentido de vida, mas mais cedo ou mais tarde, ele diz, ela vai ser jogada num vácuo existencial, porque você pode, né, se transformar, por exemplo, eu quero ser um hedonista, a busca pelo prazer, né? O hedonista, ele busca a satisfação e o prazer sensorial acima de qualquer coisa, mas vai chegar um momento que isso não sustenta a alegria, a felicidade, o bem-estar que nós tanto almejamos, né? Platão, ele dizia isso, que o desejo é falta. Quando nós buscamos muito alguma coisa, é porque aquilo nos falta, né? Então, aqui nós temos que ampliar esse nosso sentido de vida. E ele, Viktor Frankl, ele fala algo muito interessante, que o sentido não pode ser dado, ele só pode ser buscado. E eu cruzei isso com o que Jesus fala, cada um conforme as suas obras. Se o sentido existencial da nossa vida, se a felicidade pudesse ser dada, nós já seríamos plenos e felizes. Porque Jesus veio há mais de 2000 anos e ele disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Dentro de você existe o reino de Deus. Ele decretou e nos deu esse sentido. Mas isso não seria justo, porque ele conquistou isso, Jesus também evoluiu. E nós devemos buscar isso. Quando nós buscamos isso, nós alcançamos o nosso sentido, nós começamos a ser felizes. E ele diz algo tão interessante também, neste livro maravilhoso, que ele fala assim, que nós podemos pensar que esse sentido, ele está numa determinada experiência. Então, por exemplo, se eu tivesse aquela vida, se eu tivesse mais dinheiro, se eu fosse filho de fulano, se eu fosse o Divaldo, aí o meu sentido de vida seria especial e diferente. Não, ele diz que o sentido de vida, ele é buscado e encontrado em qualquer circunstância que o ser humano vive. Porque isso é justiça. Porque muitas pessoas poderiam dizer, eu encontraria o sentido só se eu escalasse o Monte Everest. Mas e se as pessoas não puderem fazer isso? Então ela vai viver sem sentido? Percebe? Então ele diz que se a vida existe, se há um sentido na vida, esse sentido ele é encontrado inclusive na dor, inclusive no desafio. E sabe por que que ele tem propriedade para falar sobre isso? Viktor Frankl passou por 4 campos de concentração. E ele escreveu esse livro quando ele estava preso nesses campos de concentração, em 9 dias. 9 dias, um homem superou a si mesmo através do seu sentido de vida, porque ele declarou que quando ele entrasse naquele campo de concentração, ninguém iria tocar na sua alma. E pela sua vocação, pela vontade de ver a esposa novamente, ele declarou que ele tinha essa liberdade. Ele tinha essa liberdade de se apoiar no seu sentido de vida e ele sairia de lá, apesar de tudo, íntegro, porque ele gostaria de, mesmo assim, contribuir com a humanidade a partir dessa experiência que ele vivenciou. E olha que interessante, ele fala que esse sentido,
ele pode ser alcançado através de 3 caminhos, que eu achei muito interessante para a gente trazer aqui. Ele fala assim: para encontrar o sentido, o primeiro caminho, a vida tem sentido à medida que se concretiza alguma obra útil para algo que tem serventia a uma pessoa. Essa é a primeira dica. Assim, o homem realiza o seu sentido, fazendo alguma coisa que é útil para alguém. Segundo sentido, se acha fazendo experiências em dedicar-se a servir a uma causa ou uma pessoa. Em última análise, essa dedicação chama-se amor. No terceiro sentido, ele diz assim: sentido se acha também no confronto comum do destino impossível de ser mudado. Esse destino pode ser uma doença incurável que você descubra, uma morte, uma catástrofe da natureza, na medida em que o homem, nessa situação de limite, não se deixa quebrar, até nelas pode se achar um sentido. Então veja que interessante, aqui ele destaca que o sentido ele pode ser buscado numa obra útil, numa causa ou mesmo numa situação dramática ou mesmo numa situação totalmente negativa. Então ele nos dá um leque de possibilidade, como nos trouxe Jesus, que se nós conhecermos a verdade de que nós somos espíritos e que nós transcendemos tudo isso que nós vemos, a dor, mesmo assim, ela não vai ser um limitador na nossa vida. Nós vamos conseguir olhar através da situação e aí nós vamos de verdade transcender a partir de buscando esse sentido dentro de nós, abrindo essas portas interiores do nosso coração, alcançar o nosso bem-estar tão almejado, a nossa felicidade, a nossa tranquilidade, a nossa bem-aventurança. Então, ele diz que ele percebia que lá no centro, nos campos de concentração, as pessoas que tinham um senso de dever, um senso de missão, uma vontade de sair de lá porque elas queriam realizar alguma coisa para alguém, porque elas tinham uma vocação que elas queriam entregar para o mundo, essas pessoas conseguiam se manter em pé. As que não tinham nenhum sentido de vida, não tinha nenhuma esperança em relação a uma causa ou manifestação de amor para cuidar de alguém, essas eram as que mais eram abatidas e as que de fato acabavam se entregando e morrendo. Então veja que interessante, nós estamos aqui para buscar o nosso real sentido de vida. E quando nós vamos de verdade, olhando, nós passamos a ver através do mundo, das situações, das coisas, o que nós vivenciamos de desafio no momento, nós passamos a ver que as dificuldades, elas são da nossa existência. Nós ampliamos o nosso olhar, porque vida nós temos uma, mas existência nós temos várias. E aquilo que nós vivemos hoje na nossa existência são os desafios para a nossa vida real florescer. Por isso que nós temos que ampliar essa nossa visão. Mas qual o segredo dessa motivação? Para que todos os dias nós busquemos acessar essas portas interiores, buscando essa saída que está dentro de nós. Bom, eu procuro praticar na minha vida o seguinte: nós precisamos aplicar a ISO 9000 na nossa vida. Já ouviram falar? Aquele certificado de excelência que as empresas utilizam, ação local com visão global. Os nossos olhos, os nossos sentidos, a nossa percepção de mundo, ela deve estar aqui, porque nós somos matéria aqui e vivenciamos essa vida, mas nós não podemos perder de vista o todo. A nossa real vida nós não podemos perder de vista. Então veja, compreender, quando nós nutrimos um sentido de vida pensando no todo, o espiritual e o psicológico passa a ser o mais importante na nossa vida. Mas quando nós focamos só no hoje, só nas brigas, só na pandemia, só nas querelas da vida, na política, o que nos acontece? O material e o agora passa a ser o mais importante. Então nós estamos aqui para ampliar essa nossa visão.
que nós precisamos descobrir o nosso sentido real de vida. E eu te pergunto, você tem buscado dentro de você e descoberto qual é o seu sentido de vida? Porque quando o desafio chegar, porque chega para todos nós, se nós não tivermos firmes esse senso de dever, de missão, de sentido de vida fundamentado, a chance de nós cairmos é muito grande. Por isso que nós precisamos nos preocupar e ampliar essa nossa visão. É daí que nutre a nossa força, a nossa fé. Nós lembrarmos que Jesus trabalhava com a arquitetura da alma. A arquitetura da alma é a construção do ser, não é a dificuldade da personalidade. Não é aquilo que nós vivenciamos hoje que deve nos limitar. Ação local com visão global. Essa experiência que eu vivencio hoje, eu posso tirar um sentido de vida dela, para que eu possa ultrapassá-la e lá na frente eu vou entender por que eu estou vivenciando isso. Essa é a nossa tarefa aqui. Então, lembrando como que o Cristo trabalhava, sempre com a construção do ser. Isso vai fazer com que não nos falte motivação, vai fazer com que nós estejamos sempre com entusiasmo. O significado da palavra entusiasmo é preenchidos de Deus. Quando o ser está preenchido de Deus, não há desafio que derrube ele. O irmão Rubens, ele fala muito disso. Acredite no seu poder, acredite na força, na beleza que existe dentro do seu coração. Então, se você neste momento pensar, mas eu não tenho esse sentido de vida, eu não sei para que serve a minha vida, eu vou deixar uma dica para todos nós. O dia que a gente levantar da cama e a gente não tiver motivado a pensar qual é o nosso sentido de vida, ofereça a sua vida para alguém. Porque faz de conta que uma pessoa te oferece um prato de comida. Se você não está com fome, você joga a comida fora? Ou você dá para alguém que está com fome? Quando você vai oferecendo, lembra um dos caminhos, uma causa, oferecer a nossa vida, doar a nossa vida, para que a vida de alguém tenha sentido, nesse trajeto você vai encontrar o sentido também da sua vida. Então, essa é a grande mensagem que nós trouxemos para essa noite, para que nós possamos, então, de fato, compreender que é a portas adentro do nosso coração que está realmente o sentido da nossa vida. As causas da nossa felicidade, do brilhar da nossa luz, elas estão dentro de nós. Nós nos afogamos num copo d'água porque nós nos fazemos do tamanho dele, mas nós podemos ser o oceano se nós quisermos. A luz do mundo, o sal da terra, já nos disse Jesus. E eu gostaria, para a gente ir finalizando, de lembrar que essas palavras que nós refletimos aqui, de que está dentro de nós, elas foram faladas em diversas correntes filosóficas, começando por Jesus: o reino de Deus está dentro de vós. E olha que interessante, o mesmo pensamento nós encontramos nos Vedas: tu trazes em ti um amigo sublime que não conheces. E nós vamos encontrar a mesma tônica nos persas: vós viveis no meio de armazéns, cheios de riquezas, e morreis de fome à porta. Isso é muito grave. Nós temos dentro de nós essa força, esse poder, e nós podemos trazer isso à tona para a nossa vida. E descobrindo esse poder que está dentro de nós, a saída está dentro de nós, nós vamos de fato abrir as portas para a nossa felicidade, o acesso do nosso bem-estar através da nossa vontade. É só através da escolha por realizar isso na nossa vida. Eu gosto muito de lembrar da gente olhar para o nosso relógio. Tempo é vida. O nosso relógio não está marcando horas, ele está marcando vida. E nós precisamos desse sentido de vida para que nós vivamos de uma forma plena a nossa vida. Sem pressa, sem pausa. Tudo aquilo que você quer manter vivo na sua vida precisa colocar energia. E a nossa vida, ela só se movimenta se nós estivermos movimentando essa energia do amor, do sentido de vida dentro do nosso coração. Então, Jesus nos ama, Deus nos ama,
lembremos que essa saída está dentro de nós. E há uma frase do Viktor Frankl, né, o autor do livro, que ele diz assim: o que se faz necessário aqui é uma viravolta em toda a colocação da pergunta pelo sentido da vida. Precisamos aprender e também ensinar as pessoas em desespero que, a rigor, nunca e jamais importa o que nós ainda temos a esperar da vida, mas sim exclusivamente o que a vida espera de nós. O que a vida espera de você? O que a vida espera de mim? O que a vida espera de todos nós? Que nós nos transformemos para que a gente possa trazer logo este mundo de regeneração, essa alegria, essa bem-aventurança e plenitude para essa terra tão amada. Eu gostaria de finalizar minha fala antes, né, reforçando que agora a gente finaliza essa live e posteriormente a gente tem a live do irmão Rubens para oração, para vibração, que os nossos corações possam estar conectados e descobramos de verdade, através, a partir de agora, dessa conexão juntos, o nosso real sentido de vida e que possamos trazer ele e oferecer para o mundo, para que todos possamos sermos felizes. E eu finalizo essa fala. Quem já assistiu o filme do Divaldo vai lembrar. Quem não assistiu, fica curioso e procure assistir, porque é um filme maravilhoso. E esse 1 minuto que Joana de Ângeles vai falar, vai resumir toda a aspiração daquilo que nós queríamos passar aqui. A busca pelo sentido é sempre entre você e Deus. Quando a última porta fechar, é sempre entre você e Deus. Que Jesus os abençoe, gratidão, e eu deixo todos com um grande abraço no coração. Não te preocupes mais e siga amando. Que ao final dessa jornada, ao olhares para trás, perceberás que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram como tu os via. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar a oportunidade de evoluir enquanto espírito. Se viveres assim, na consciência da imortalidade da tua essência divina, quando chegar o último dia desse corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana.